E aqui. Só me falam se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, Tá, perfeito. Então, na noite de hoje, vamos falar sobre a construção do ESG como um pilar estratégico no setor saúde. E a gente sempre, nós profissionais aqui que lidamos com esse tema, sempre insiste na questão da estratégia, né? E não ser um projeto. Muitas vezes a gente já encontra projetos dentro da organização e não o tema tido como uma estratégia ou algo nesse sentido, né? Então, essa é uma provocação inicial que a gente traz. Falar um pouquinho aqui da minha pessoa, né? Então, eu sou um dos voluntários da AVS, da Associação Voluntários da Saúde, né? Então, eu estou aqui há alguns meses, não fiz um ano também. Como eu disse para vocês, estou há pouco tempo. Estou no grupo de trabalho de governança porque não tinha o grupo de ESG. Se tivesse, eu estaria nele, mas estamos aqui fazendo uma força-tarefa para que tenhamos em breve algo nesse sentido. E aí que já convido a todos, né? Principalmente aqui os meus convidados, né? Danilo, Vitor e Vinícius, para ingressarem. E aqueles que hoje não fazem parte da Associação Voluntária da Saúde também vem com a gente, que é bem bacana. Hoje são mais de 800 pessoas aí que fazem parte, e é um grupo bacana que vem fazendo um bom trabalho aí, dando um apoio a várias organizações do atendimento SUS no Brasil, tá? Então, eu acabei me especializando, eu sou um administrador hospitalar frustrado, né? Eu era para ser um administrador hospitalar, estava, estava me preparando para, e no meio desse caminho aí eu me rebelei um pouco com relação a isso e mergulhei na questão da sustentabilidade, né? Não se falava muito no SG, isso 12, 13 anos atrás, né? Enfim, então eu mergulhei e acabei me especializando na questão da sustentabilidade do ESG para o setor de saúde. Então, o meu foco, embora já atenda a outras organizações, mas o meu grande, sim, o que eu gosto bastante, o que eu estudo muito é a questão do setor saúde. É o setor saúde, e aí o setor saúde hospitais, operadoras de saúde, indústria farmacêutica, que são geralmente os clientes aí que eu acabo atendendo, tá? Então, hoje eu faço parte de um grupo, que é o CBPS, o Comitê Brasileiro de Producionamento e Sustentabilidade. A gente tem um grupo discutindo uma norma, talvez poucos de vocês conheçam, o Vini e o Danilo e o Vitor, talvez, que é o SASB na saúde, é uma norma americana, do mercado de capitais americano. A gente está fazendo uma discussão, eu estou fazendo parte disso daqui também, né? Então, eu estou mergulhado nesse assunto saúde, e ESG, tá? Então, esse sou eu. Trago comigo aqui o Vini, com intimidade, o Vinícius Cataldi, né? Ele é formado em gestão ambiental pela USP, ele tem MBA em gestão empresarial pela FGV e de mercado de ações pelo IBMEC, né? Ele está há 15 anos aí atuando na questão da sustentabilidade corporativa, atuando com empresas, consultoria, sempre aí de grande porte. Hoje ele é consultor de sustentabilidade na Sul América, né? Desde janeiro de 2022, e é membro do Comitê SG da Sul América Investimento, que é um outro braço. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem essa atuação da Sul América Investimento, né? Nós do setor saúde olhamos muito a Sul América aí lá como uma operadora, mas ela tem aí outros braços que depois ele vai explicar um pouco para a gente, né? Além disso, ele faz parte do Comitê de Integração SG no GT de Mudanças Climáticas da CNSEG, e nos grupos de implementação dos princípios de sustentabilidade inseguros da UNEP do Finance. Ele também vai falar um pouco sobre isso, e do GT de Direitos Humanos no Mercado Financeiro do Pacto Global, né? Então, o Vinícius eu tive um grande prazer. Depois você vai falar sobre isso, Vinícius, mas assim, eu conheci ele na integração Sul-América Redditor, né? Então, eu tive o prazer de conhecer, e, e é sempre bom assim a gente atuar com pessoas como ele, porque a gente acaba tanto aprendendo, né, nessa atuação da consultoria, e eu aprendi muito com ele. Até vou trazer um dos cadernos que eu vou dividir aqui com vocês. Ele participou bastante, mas depois ele vai falar sobre ele, tá bom?
Além disso, temos o Vitor Kenzo, que também é formado em engenharia ambiental pela Unesp, né? Ele tem uma pós-graduação em gestão e controle ambiental em serviços de saúde pela Unifesp, e ele atua hoje como gerente de sustentabilidade ambiental do Hospital Sírio-Libanês. Ele é membro do conselho consultivo do projeto Hospitais Saudáveis, né? E ele é coordenador do grupo de sustentabilidade da ANAP. Vai também falar muito sobre isso. O Vitor é uma das referências do setor saúde, né, Vitor? O Vitor, eu também conheço ele há bastante tempo. Eu, inclusive, vi um pouco da trajetória dele no Sírio, né? Porque eu atendi o Sírio por muito tempo, junto com a Gisele. Me lembro até hoje, viu, Vitor? A Gisele, eu preciso achar uma pessoa para minha sucessão, preciso achar. E, inclusive, ela começou essa conversa, lembro como hoje. O Danilo talvez não vai se lembrar. A gente fez um intercâmbio com o Reino Unido, com o NHS, o Sistema Inglês de Saúde. E desde lá ela já falava, tinha o Flávio ainda na época, mas ela sempre tinha esse desejo. E quando eu soube que era você, eu falei: nossa, segura esse rapaz aí, porque o mercado vai aquecer de saúde. Ainda não é, né? O mercado ESG é aquecido, né, de modo geral, mas ainda hospitalar está crescendo bastante. Nessa semana, até brinquei, semana passada, acho que tinham 4 vagas ESG para os hospitais ANAP abertas, né, de coordenação, analista, enfim, então está crescendo. Mas assim, fico muito feliz aí e sucesso, o Vitor, agora que a Gisele ela vai ver, tá gravado aqui, tenho certeza que ela vai ver depois. Ela agora saiu, né, do mundo corporativo, depois de muitos anos de trabalho, se aposentou. E, cara, todo sucesso para você nessa jornada aí. Torço muito por você, sabe disso. E, por fim, Danilo Oliveira, formado em administração hospitalar, com pós-graduado aí em auditoria em serviço de saúde, gestão de pessoas e qualidade, é mestre em administração de empresas e doutorado em saúde pública. Atualmente é diretor da ProSaúde e membro do Comitê Técnico da Gestão da Santa Casa de Curitiba e conselheiro consultivo em entidades filantrópicas. Além disso, é docente no programa de mestrado em saúde pública da Universidade Del Valle, na Colômbia, e por isso ele recebeu vários prêmios, e um dos prêmios, um dos reconhecimentos do Danilo foi, inclusive, quando nós fomos para Londres, no Reino Unido, que o Sistema Inglês de Saúde viu um pouco do trabalho que ele fazia como diretor geral de um hospital que atendia o SUS, né? Que há 12, 13 anos atrás, depois você fala sobre isso, Danilo, né, a gente já fez muita coisa da questão da sustentabilidade, hoje é SG, e aí até o Reino Unido falou: nossa, isso vocês estão fazendo de verdade isso no Brasil? Sim, e fomos lá, fomos no intercâmbio, então era nós, né, tinha o Danilo, o pessoal do Sírio, o Einstein, e Fundação Dom Cabral também foi junto. E o Vital, Vitor, dos hospitais Vital, e também a Giselma do Sírio-Libanês, junto com o Flávio, na ocasião, tá? Então, o Danilo tem esse. Por isso que eu trouxe ele, para ele falar um pouquinho de, né? Se mudou alguma coisa, né? De 12, 13 anos atrás, quando ele implantou as questões de sustentabilidade, hoje para a SG, enfim, como que é aí, se ele pode dividir o segredo aí do sucesso com a gente, tá? Então, é um time que eu gosto bastante, e como eu falei inicialmente aqui na nossa introdução, mais do que aí os profissionais, são pessoas que eu admiro muito, não só como também profissionais, mas como pessoas também. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto. Eu prometo assim, como as estrelas da noite são eles, eu vou tentar só passar rapidamente, prometo, porque eu também me perco no horário, eu me empolgo, e eu vou até me controlar aqui, tá? Mas tentar passar um contexto do que está acontecendo hoje da questão ESG na saúde hospitalar, operadora, seguros. Vamos tentar viajar um pouco sobre cada uma delas, tá? Mas antes disso, eu queria trazer para vocês um pouco de conceito do que da questão da sustentabilidade do ESG. Hoje todo mundo acha que é ESG, ESG, e no final tem uma confusão muito grande, e eles não são iguais, tá? Aqui eu trouxe até a fonte, é um caderno da B3, da nossa bolsa aqui no Brasil, que fez, tem um caderno chamado Sustentabilidade e Gestão ESG nas Empresas, né? E ela fala muito disso,
de poder entender essas diferenças, né? Então, trouxe rapidamente aqui qual diferença tem de sustentabilidade para a ESG. As motivações da sustentabilidade são os desafios e demandas da sociedade. O ESG ele nasce com uma demanda do mercado financeiro, lá no Kofi Annan, enfim, fez uma provocação, porque as empresas de capital aberto não só olhar o lucro, né? Olhar isso de uma outra perspectiva. O nível de ambição da sustentabilidade definido pela ciência, o ESG definido por parâmetros do mercado, né? O Vinícius está muito mergulhado nisso na questão de investimentos, ele pode até te falar um pouco hoje como está funcionando essas questões. O público da sustentabilidade são todos os segmentos da sociedade, o ESG principalmente o mercado financeiro. O foco da sustentabilidade, gestão dos impactos, o ESG, gestão do risco, o ESG, impacto nos resultados financeiros. Isso é interessante porque a minha afinada vozinha faleceu achando que eu, quando falava trabalho com sustentabilidade, ela achava que eu plantava árvore e beijava a baleia na boca. E não é isso, pessoal. Quando a gente fala da sustentabilidade, do ESG, a gente está falando da sustentabilidade do negócio, do hospital, da operadora, da indústria farmacêutica. E o ESG ele vem também com essa questão e a pegada forte de gestão de risco, né? E o impacto financeiro, a gente não pode esquecer desse impacto financeiro também nos negócios. Por isso, hoje, por exemplo, empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, você tem uma régua muito alta, uma pressão muito alta na questão do SG, porque esses caras que colocam dinheiro, fazem investimento, eles não rasgam e não põem fogo em dinheiro, eles querem saber qual o risco. Não é muito voltado a risco. Quando a gente fala muito sobre a questão da sustentabilidade ESG, não é plantar árvore, fazer coisas bonitinhas, isso também fazemos, tá? Mas o objetivo maior aí é dar sustentação, a sustentabilidade para o negócio, equilibrar o negócio, se proteger, olhar. Então, quando a gente fala de gestão de risco, hoje o que está muito normal por exemplo, nos hospitais? Hoje, muito grupo hospitalar, a Redditor, por exemplo, Sul América, a Redditor, em especial, ela tem hoje um caderno de gestão de risco para a mudança climática. Também é muito normal hoje os hospitais ingleses, todos eles têm um planejamento estratégico para o impacto das mudanças climáticas no negócio. Então, a questão do risco, ela vem pega muito. E eu lembro até, Vinícius, depois você pode até falar um pouquinho sobre isso, que a Sul América, se eu estiver enganado, você me corrige depois, mas a Sul América tinha até a política de risco socioambiental na época, né? Não sei se a integração ficou, enfim, mas depois você pode falar sobre isso. Então, olhando um pouco sobre isso, tá, pessoal? E para começar essa história, né, eu acabo sendo um amante do sistema inglês de saúde, o NHS, porque quando eu comecei a estudar isso, a minha leitura era que o que eles estavam fazendo lá era coisa, né, assim, era muito novo para mim tudo. E aí esse é um material, inclusive, que a gente traduziu deles, e lá de 2012 eles tinham um roteiro para a saúde sustentável, né? E olha interessante os três pilares que eles aqui estabeleceram a serem trabalhados, né? A questão dos comportamentos, tanto da sociedade individual. Isso, quando a gente fala, é interessante, né? Principalmente quando eu falo caso operador, a gente fala de sinistralidade. Assim, qual que é o papel do indivíduo ao cuidar da sua própria saúde, né? Não só o indivíduo, mas como nós, população, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Nós temos também e eu achava estranho os ingleses falarem isso há muito tempo atrás, e hoje faz muito sentido essa questão de você olhar, né, de forma individual, da questão da prevenção, enfim. Então, eles já falavam isso lá em 2012. A questão da administração do sistema, né? Então, né, de você administrar isso de uma forma sustentável. O uso dos recursos, sempre olhando o recurso, lembrando que eles são finitos, né? Então, vou mostrar algumas questões para vocês que vão nessa direção, né? Então, pensando isso, a gente usar isso de uma forma mais racional. Esses recursos, é claro que a gente também não pode usar esses recursos de forma racional, impactando, por exemplo, a saúde e segurança do paciente, né? Não, vou deixar de usar água em detrimento do meu lucro, mas impactando a saúde e segurança, por exemplo, do paciente. Não, também não é por aí.
olhando, quando fala de inovação, os modelos de assistência, então vou trazer para vocês uma coisa muito contemporânea que está acontecendo, são as revisões dos processos assistenciais, olhando a questão SG, olhando a questão de sustentabilidade, isso eles já também olhavam isso lá há 12 anos atrás, e a questão da tecnologia. Então, como a tecnologia ela vai vir para nos auxiliar nesse sentido. Aí, talvez um dos maiores exemplos é, por exemplo, hoje a telemedicina. A telemedicina, você deixa de se deslocar até uma unidade de saúde. Com isso, você não gera poluição nem emissões de gás de efeito estufa. Você não vai ter um custo financeiro de estacionamento, combustível, etc., né? E a telemedicina ela dá acesso à saúde. Então, uma pessoa que está lá no Amazonas pode, por exemplo, se consultar com um médico de São Paulo, tá? Então, a tecnologia ela vem nesse sentido, mas ela também nem tudo são flores, ela também tem o seu impacto na questão da sustentabilidade, mas a gente não vai entrar nessa profundidade por aqui. Mas eu quis trazer isso para vocês, só para vocês entenderem e ilustrar como isso já vem sendo discutido, não é algo novo, tá? É algo que já vem sendo discutido, e aí eu trago como referência o NHS do Reino Unido. A ANAP não está de fora dessa discussão também, né? Então, a ANAP, ela já há algum tempo ela tem seu grupo de trabalho, né? Ela vem já emitindo esses relatórios, publicando esses relatórios, 2023, ESG nos hospitais, e agora lançado no CONAP, o impacto das emergências climáticas na saúde, né? Então, ela também vem avançando junto com seus associados nessa temática voltada à questão do ESG. Então, é claro que cada um vai no seu ritmo, né? Você tem associados que estão muito mais à frente, associados que estão, mas a ANAP tem sido aí um motor de apoio aos associados para que eles evoluam nessa temática. A ANS, Agência Nacional de Saúde, nesse ano agora, né? Então, agora setembro de 2024, ela lança o seu guia de governança de responsabilidade socioambiental ESG da ANS. Ele não ainda pressiona as operadoras a dar alguma resposta, mas conhecendo a ANS, e a gente faz parte de alguns grupos onde ela está inserida, a gente acredita que é uma questão de tempo, tá? Hoje você tem, como operadora, você tem a obrigatoriedade de alguns informes para a ANS anualmente, e em breve você terá a questão do relatório, por exemplo, de sustentabilidade. Algumas operadoras, algumas cooperativas médicas, a gente atende bastante cooperativa, já junto com o seu demonstrativo financeiro, o seu DF, anualmente, quando manda para a ANS, já manda junto com o relatório não financeiro, relatório de sustentabilidade, relatório integrado, relatório SG, relatório de gestão e sustentabilidade, enfim, cada um aí tem o nome, mas a finalidade é a mesma, é os dados não financeiros, e aí você tem os financeiros. Basicamente, esse guia é de orientar e demonstrar como pode ser incluído os princípios de sustentabilidade na prática dos instrumentos de ações de liderança, de estratégia de controle, tá? Então, eles estão fomentando a implementação. Então, o que a gente tem feito, e o Vinícius pode falar sobre isso como operadora, é que é uma questão de tempo, tá? As operadoras. E aí, aquele movimento em cascata, né? A ANS pressiona a operadora pressiona quem? O prestador, a rede credenciada, né? Então, isso pode ser, e oxalá seja, um dia um diferencial até de remuneração, caso você tenha alguma coisa nesse sentido ou não. Eu brinco com o pessoal da qualidade que a gente está na fila, né? Primeiro, vamos lá. Quem tem certificações de qualidade tem uma remuneração diferenciada, depois a gente parte por SG. Mas vai acontecer, é uma questão de tempo. O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele também fez esse ano ainda, tá, pessoal? Agora em março, uma mudança. Ele tinha aí um índice de governança, ele passa a ter o índice ESG, né? Com avaliação aí no foco em sustentabilidade e inovação, né? Então ele muda o que era o índice de governança, agora é o índice ESG, onde ele avalia as práticas de governança e a adoção de parâmetros de sustentabilidade social e ambiental. Isso muito vinculado aos ODS.
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Então, o Tribunal de Contas tem feito isso e tem também pressionado, sugerido, né? Na verdade, não tem uma lei, inclusive, sobre isso. Os entes federativos hoje que prestam contas ao Tribunal de Contas da União, por exemplo, a ANS, ela tem que fazer o relatório dela de gestão hoje baseado no modelo que a gente chama de relato integrado, tá? Então, são movimentos que começam a acontecer, e isso pode ser um diferencial também na hora de você prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Seguros, esse que eu falei no começo, para quem não estava, mas enfim, esse é um trabalho, eu não conhecia, fui conhecer quando eu conheci o Vinícius, né, e a Sul América, trabalho muito bacana, que é gerenciando riscos ambientais, sociais de governança e negócios de seguro de vida e saúde. Se tem um setor, pessoal, que não está dormindo e já está acelerando essa questão, é seguros. Porque de todo desastre, isso vai aonde? Vai impactar no seguro. Então, esse é um setor que está alavancando, não sei se na velocidade ideal, o Vinícius pode falar depois sobre isso, mas eu achei esse caderno um espetáculo, porque quando eu fiz até um recorte aqui, eles olham os impactos de risco em quatro perspectivas. Então, aquele risco, aquele fator ESG e aquele critério de risco, ele tem um impacto na mortalidade, na longevidade, na morbidade ou na hospitalização? Eu achei fantástico esse caderno, e quem tiver paciência e curiosidade, baixa. Ele é muito rico, muito interessante. Ele não é um caderno antigo, né? Se eu não me engano, 2022, depois o Vinícius pode falar sobre isso, mas eu achei um trabalho magnífico, assim, acho que vale de insight aí para vocês olharem como essa indústria e como vocês podem olhar também a questão ESG, né, essa perspectiva do impacto de risco, né? O quanto isso vai trazer impacto para o teu negócio, seja hospital, operadora ou mesmo a indústria farmacêutica. E aí a gente não pode deixar a questão de financeira de lado, né? Então, quando a gente fala de crédito hoje no Brasil, e eu brinco com todos os nossos clientes que, assim, você gostando ou não de USG, achando que isso é de esquerda, de comunista, se você acha que isso é uma balela, se você acha que é uma moda, você pode achar o que você quiser. O fato é, toda vez que você for pedir dinheiro no banco, eles vão analisar os seus dados ESG, tá? Então, eu trouxe aqui todos comerciais, e para não falar em Banco Mundial, IFC, e por aí afora, tá? Mas todos os bancos hoje, eles olham isso qual perspectiva? De risco. Então, eles querem mais que o dado financeiro, eles buscam dados não financeiros, justamente para eles entenderem o risco do teu negócio, né? Então, como ele vai conceder crédito para alguém que tem um risco baixo, médio ou alto? Eles olham, então, a questão muito do ESG. Claro, a questão financeira, a questão, né, legal, mas, sobretudo, também a questão aqui, quando a gente fala socioambiental também. Então, você pega o Banco do Brasil, ele faz isso, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Santander e por aí vai. Isso se a gente não for falar de créditos verdes, como green bonds, né, sustainability bonds, que aí a gente entra numa outra seara que ainda no setor saúde no Brasil não começou esse movimento, mas são dinheiros vinculados a questões de SG ou de meio ambiente que o mercado ele disponibiliza para organizações que estão preparadas para isso. Mas então a questão também é hoje. Então, quando você tem aí um trabalho ESG ou de sustentabilidade nesse sentido, naturalmente o seu risco tende a ser menor, e aí você pode ter vantagens na concessão ou na obtenção de crédito, ok? Ainda falando de risco e pegando o Fórum Econômico Mundial desse ano em Davos, né, no painel de saúde, né? Então a gente tem lá, foram três as grandes discussões, trouxe dois dessas discussões, mas uma foi a mudança climática, outra a questão da equidade e acesso da saúde da mulher, e por último a questão da tecnologia e digitalização. Mas é, é interessante esse caderno do Fórum Econômico Mundial, porque começa a quantificar. Não, a gente não começa a falar, olha, vai ter agora mudança climática e vai encher. Embora aqui no Brasil, agora com o Sul, a gente conseguiu tangibilizar muito isso. E eles conseguiram agora começar a contabilizar isso. Então, ó,
até 2050, as alterações climáticas colocarão pressão sobre a saúde global, causando 14,5 milhões de mortes e 12,5 trilhões de dólares em perdas econômicas. Então, vai impactar todo o setor saúde, tá? Porque não tem jeito, o setor saúde não tem como ficar de fora desse impacto. Então, na medida que quantifica, a gente começa a prestar mais atenção nessa situação. E quando a gente fala dessa situação, trago para vocês, compartilho para vocês também. Aqui eu fiz a tradução pela internet, mas foi uma notícia que saiu no The Guardian, né, um periódico inglês, que falava o seguinte: relatório alerta que condições climáticas extremas podem fechar um em cada 12 hospitais no mundo, né? E eu fiquei curioso, porque não tinha lá, e eu fui cavando, cavando, achei o relatório, e achei o relatório, eles fizeram por localidade, enfim, e aí eu busquei aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas 562, eles foram quase, não sei se são 6 mil ou 7 mil unidades de saúde no Brasil que foram avaliadas, ou algo nesse sentido, e aí dessas eles chegaram à conclusão que 562 não vão conseguir sobreviver por muito tempo com a questão climática. E quem é do sul do país sabe que a gente tem até hoje unidades de saúde fechada e quantas foram impactadas, direta ou indiretamente, né? Na ocasião, eu estava atendendo um hospital ANAP no sul do país e a gente sabe o quanto ele sofreu. Ele não foi para debaixo d'água, mas todo o contexto impactou, até falta de água, etc. e tal. Então, é isso que a gente tem que se atentar, tá? Então, quanto isso vai impactar na minha unidade de saúde. Saindo agora indo para a parte contábil, quando a gente fala do Conselho Federal de Contabilidade, ele também vem avançando e o Brasil, em especial, ele tem sendo protagonista um pouco nessa questão, né? Então, o CFC aprova normas brasileiras de contabilidade sobre sustentabilidade, saiu esse ano, né? Então, agora aí a gente tem algumas notas sobre a questão das divulgações de informações sobre sustentabilidade, até é interessante, no final do ano passado, né? Fazendo quase um ano, dezembro do ano passado, acho que é isso. O Valor Econômico falava sobre a próxima atribuição do contador é saber sobre ESG. E vai ter que saber sobre ESG, porque também, além do Conselho Federal de Contabilidade, o IFRS, que é a norma contábil internacional, também está indo nessa direção, né? Aliás, as empresas listadas em bolsa, a Sul América junto com a Rede D'Or é uma, a partir do ano que vem, ou do 26, depois vocês podem me corrigir, vai ter que usar já uma instrução do IFRS, o S1 e o S2. O S1 aí voltado para os disclosures de sustentabilidade e o S2 aí mais voltado para a questão da mudança climática. Então, vai começar a adotar. A contabilidade vai ter que começar a prestar contas nesse sentido. Então, é uma tendência muito forte. E aí, indo um pouco mais para o negócio, né, da qual a gente está inserido, ou a maioria de nós estamos inseridos aqui, a questão da governança clínica. Então, o que está acontecendo muito hoje, né? Já há algum tempo? Existe um consenso que as estruturas hospitalares ou de saúde, água, energia, resíduos, isso já não tem, tem que trabalhar nelas. A questão é indo agora para os procedimentos médicos, né? Então, eu trouxe aqui um caso que inclusive é parte de um caderno que chama Centros Cirúrgicos Verdes, que eles falam aqui estão falando de uma eliminação aqui desnecessária, uma eliminação de um teste de sangue pré-operatório, né? E aí o que eu trago aqui? Eu trago aqui o que eles olham como resultado, e no resultado são quatro aqui. Então, eles olham o resultado assistencial, né? Então, baixo risco, enfim, eles olham o impacto, o resultado ambiental, então, olha, menos 2,5 toneladas de CO2 por ano. O financeiro, olha, vamos ter uma redução também de menos 3 mil libras por ano. E também do social, né? Uma maior conveniência do paciente, uma vez que ele não vai ter que se deslocar para lá e para cá, enfim, às vezes para fazer aí um pré-operatório, algo nesse sentido, antes da sua cirurgia, tá? Isso é um exemplo, dentre vários outros. E a gente tem mais que eu trago aqui para vocês, né? Então, esse é o caderno do centro cirúrgico, né?
feito pelos cirurgiões aqui do Reino Unido, tá? Então a gente já tem princípios e práticas para cirurgias sustentáveis, né? Então aqui é um esquema, não vou falar que cada uma delas, o objetivo não é esse, mas hoje existe N oportunidades dentro de um centro cirúrgico, para a gente não falar de um pedaço do hospital, tá? Então tem oportunidades aqui. Aqui da radiologia, né? Também, e aqui eu trago um termo que vocês vão começar a ouvir muito o Círio, o Vitor, a gente trabalhou no ano passado um processo com eles, já começou a surgir, que é a questão da saúde planetária, tá? Então, aqui a saúde planetária e a radiologia, eles fazem o impacto, por exemplo, da radiologia na saúde planetária. Então, vai desde o consumo de energia, que é muito, a questão da geração de resíduos, os recursos finitos, e aqui fala do hélio e do iodo, né? Então, o hélio, inclusive, saiu no MIT esse ano, uma reportagem muito grande, que o hélio vai começar a disparar o preço dele, porque são poucas locais que produzem isso, e aí tem uma questão de oferta e demanda e uma questão também de limitação. Então, certamente vai explodir a questão do preço aí para essa questão aqui da radiologia e a questão da contaminação dos contrastes. Então, tudo isso entra, tudo isso é um fluxo que vai impactar na Terra, que vai aí bater na saúde humana, vai ter a questão aqui do sistema de saúde também vão ser impactados. E aí ele fala dessas três questões: custo, acesso e qualidade. O custo tende a aumentar devido ao aumento da demanda por cuidado, agravamento das desigualdades da saúde e danos à infraestrutura. O acesso ele pode ter interrupções devido a danos em instalações e equipamentos, vídeo aconteceu no Rio Grande do Sul, e a qualidade ela pode ser reduzida. A disponibilidade de medicamentos ou dispositivos devido a interrupções na cadeia de suprimentos, Covid, né, 19, a gente teve alguns impactos nesse sentido, e a qualidade no atendimento devido à superlotação. Então, tem um impacto também nesse sentido. Então, a saúde planetária é um conceito emergente, então não vou ler aqui para vocês, mas vale a pena vocês deixarem no radar esse conceito também. E para a gente ir no final aqui, as certificações não vão ficar de fora. Então, no ISCO agora, em 2024, que teve em setembro, teve um painel aqui, eu até destaquei o 7, só sobre mudança climática e sustentabilidade. E é uma recomendação do ISCO que todas as certificações comecem a adotar a questão da sustentabilidade, do ESG, da mudança climática, e eu começo já com a JCI. Então, a oitava edição, né, que foi agora revisada e que vai ser a partir de janeiro de 2025, vai entrar em vigor, ela tem agora uma seção que chama Saúde Global, Impacto da Saúde Global, tá? Ainda não é uma tradução oficial, fizemos uma tradução aí à la Google, mas vai entrar aí uma nova seção dentro da JCI. Então, os hospitais que são certificados pela JCI vão ter que começar a trabalhar e vão ter que começar a olhar a questão da sustentabilidade, aqui chamada de impacto da saúde global. E, além disso, a JCI, a partir de 2025, junto com o Geneva, que é o braço da Federação Internacional de Hospitais, ela vai disponibilizar para todas as organizações do mundo uma certificação de sustentabilidade em saúde. Hoje, essa certificação já existe no Estado americano, né? Nos Estados Unidos, perdão. Então, ela também você vai ter uma oportunidade. Veja bem, você não é obrigado, você pode ser uma ONA, você pode ser uma Kimenton e você pode buscar essa certificação de sustentabilidade em saúde da JCI. Não é necessário ser uma organização com acreditação JCI. Então, isso também vai promover a questão no mercado. E, além disso, esse é um trabalho que eu fiz agora recentemente com o CBR, o Colégio Brasileiro de Radiologia, né, que tem o PAD, que é uma outra certificação. Então, o grupo do PAD começou a trabalhar no selo socioambiental para o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, em breve também vai estar disponível para as organizações de saúde. Aqui trago rapidamente, para não perder o tempo aqui com vocês, a sustentabilidade, o valor da sustentabilidade, né? E a questão da equidade, né? Hoje muito se fala, a mulher fica muito de fora dessa discussão. E, por fim, quando a gente olha, né, os smartwatch, eu não sabia disso, eu olhei recentemente, por exemplo, ele não pega bem, por exemplo, na questão de batimento cardíaco nas pessoas de pele negra.
Por quê? Porque elas não são consideradas na hora do desenvolvimento do produto, tá? Então, era isso que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu só parar aqui e compartilhar agora e conversar agora com os meus amigos, né? Então, eu começo com Vinícius. Vinícius, me fala um pouquinho da evolução, então, como que vocês trabalharam, como vocês vêm trabalhando, né? Você falou que são 15 anos na Sul América nessa temática, como que vocês vêm evoluindo nisso e como vocês, como operadora, estão olhando os prestadores, por gentileza, por favor. Rodrigo, você falou tanta coisa legal, e acho que uma das coisas mais legais foi a generosidade na minha apresentação. Se tiver gravado, vou até levar para minha mãe assistir, porque ela vai ficar orgulhosa do filho aí, do jeito tão legal que você comentou sobre a gente. Você mencionou ali no começo da sua apresentação sobre o risco financeiro, né? Como que o mercado financeiro começa a olhar para o tema, né? E eu acho que isso é importante para nós como gestoras de risco, né? Uma seguradora, ela acaba comprando risco, né? Ela negocia risco e esse é o principal negócio de uma seguradora, né? A gente iniciou aqui na Sul América, eu não estava aqui, mas a Sul América iniciou isso há mais de 15 anos, e justamente pelo mercado financeiro. Como a gente tem um braço de investimentos grandes, então a gente recebe os prêmios e faz o investimento dos prêmios. Lá em 2008, a Sul América passou a ser signatária do PRI, que é o Princípios de Investimento Responsável, que traz uma série de diretrizes para a maneira que a gente investe nosso dinheiro, e é muito no olhar disso, né, de como que a gente está exposto a risco. Esse conceito, ele evolui dentro da UNEP-FI, né, dentro da ONU, né, do braço financeiro do Programa Ambiental da ONU, e quando chega a Rio+20, 2012, tem uma mobilização do mercado, então aqui mesmo no Brasil, e tem a fundação do PSI, que seriam os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros, né? Que é uma evolução ali para o mercado financeiro, como que a gente estava vendo uma diferença ali de como avançava dentro do setor de investimentos, não estava avançando no setor de seguros, apesar desse olhar sobre risco já ser presente ali no setor de, né, o olhar sobre risco já é bem profundo em risco, em seguros. Indo assim, né, tentando ser um pouco mais sucinto aqui, a gente nota, né, o mercado segurador, ele tem, vamos separar em dois grandes grupos, em vida e não vida. O setor de não vida, né, quando a gente está falando de grandes riscos, né, a gente está falando de coisas que não são pessoas, né, em si, saúde, é muito mais avançado, é muito mais tangível você quantificar esse risco, né? Então, você está tratando, por exemplo, você falou do Rio Grande do Sul. Eu perdi um carro ali, eu sei quanto custa aquele carro. Eu perdi uma vida, qual que é o custo de uma vida, né? Qual que é o impacto sobre a saúde das pessoas que vai ter, tanto durante, né, a tragédia que a gente teve, quanto pós-tragédia ali no acesso a serviços, tudo isso vai se espalhar, né? Esse risco ele vai ser tão aberto que a gente até hoje está entendendo como é nossa exposição para isso. Mas para não vida, isso tem avançado a passos largos, né? Então, o setor já consegue incorporar muito bem a regulação do setor, então a SUSEP, ela tem regulado muito isso. Ela vem de regulação do Bacen, que é do mercado financeiro, traz para regulação para a SUSEP, são coisas que avançam muito, e a gente tem uma expectativa que a ANS também fortaleça aí o olhar sobre o tema. Então, quando você traz lá sobre o risco, é isso que a gente precisa olhar, e nós, como operadora, a gente está olhando para isso. Como que a gente está preocupado, né? A nossos beneficiários, né? Então, os clientes aqui de todo mundo, né? Tanto das clínicas, dos médicos, dos hospitais, os nossos clientes, quanto mais exposto ao risco, mais caro ele é para todo mundo que está aqui. Então, o olhar para a gente é como que a gente trata melhor a exposição desse cara num risco, né? O quanto que ele está, o quanto ele consegue acessar um serviço de saúde. Então, você trouxe muito bem ali a telemedicina, né? Que não só eu consigo chegar em lugares, mas consigo. Às vezes, o cara não precisa se expor a um ambiente hospitalar que possa trazer um risco a mais para ele,
acessando ali um serviço de telemedicina. Então, como que eu faço que no total ali do cuidado dessa pessoa como um todo, eu consiga expor menos a essa exposição, ao risco que ela pode gerar uma sinistralidade para a gente, ou um custo maior para um hospital? Como que eu trago isso, né, de gestão da saúde da pessoa para ser melhor ali, né? Você trouxe no NHS, né, no NHS, como eu faço isso coletivamente ser uma redução, né, como um todo do risco para que é financeiro no final, né? No final é custo para a sociedade, é custo para a gente, é custo como um todo para todo mundo. Então acho que tem esse olhar e aí nós, assim, né, como operadora, a gente está olhando, nós temos nosso olhar para investimentos, nós temos muito forte, né? Temos produtos rotulados, temos, você mencionou Green Bonds, a gente tem um movimento junto com a taxonomia nacional para viabilizar títulos públicos verdes com direcionamento de investimentos voltados para esses Green Bonds, que aí são investimentos específicos aí voltados para a sustentabilidade, né? Então tem todo um movimento em investimentos e aí a gente vai chegando para uma pressão que é, pô, como que eu vou chegar nos meus prestadores aqui, né? Quem está Sim, atendendo o meu cliente. Porque, no final, o meu atendimento, ali, minha entrega de saúde final está dependendo dos meus prestadores. Os sim. prestadores que estão na ponta entregando. Então, eu preciso que eles saibam como tratar desse tema de sustentabilidade. E aí, no final ali, você menciona a equidade, a diversidade. Esse é um tema que bate muito forte para a gente, né? E é o que a gente tem agora começado a falar com os prestadores, começado a trazer mais força nisso, porque eu preciso conseguir atender todos os meus clientes, meus beneficiários, eles têm que ser bem atendidos, independente da cor e raça, né? Então, se vai ser um negro, se vai ser um branco, um amarelo, ele precisa ser muito bem atendido. A gente tem que respeitar no atendimento, por exemplo, pessoas trans, como que a gente está fazendo o tratamento adequado, uso de nome social, questões assim, a gente já está preocupado, né? Já está levando isso para prestadores. E é claro que a gente vai avançando pouco a pouco com os temas, porque o nosso impacto também está correlacionado muito ao Sim. atendimento dos nossos prestadores. Eu vou tentar parar agora para cada um ter um pouco de tempo Não, de. é só para a gente concluir. E tá na estratégia hoje da Sul-América esse tema? E na alta governança ou não? É uma questão operacional? Me fala rapidamente Não, só não, sobre isso. então a gente tinha uma estrutura um pouco diferente com o Redditor, mas antes da Redditor chegar, agora a gente tem um desenho diferente, né? Porque a gente fecha a capital e o mercado de capitais ele empurra muito isso. Quando a Sul América fecha o capital, a gente muda um pouco essa organização. Então, continua. Então, se mencionou a nossa política de risco socioambiental, a gente continua tendo essa política Tá, existente, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que não existe. E aí a gente tem agora uma abordagem muito voltada para a inclusão e diversidade, sim, né? Então, a nossa estratégia agora está voltada a como que nós conseguimos atender melhor nossos beneficiários na ponta. Então, quando a gente traz inclusão e diversidade para dentro, é para eu atender melhor meu cliente e eu dependo de quem está aí do outro lado, né? De quem está ali sim. conectando com ele. Porque eu tenho uma demanda tanto do meu estipulante, que é nossos contratantes, que eu atenda bem aquelas pessoas. E aí está na estratégia. Isso é uma pressão, né? Tá. Discussão com o presidente E vamos tem o comitê hoje na governança, um comitê SG, como que ficou? Vocês tinham antes, A né? gente tinha, a estrutura da Sul América, ela contava com um conselho de administração e seus comitês de assessoramento. Dentro do comitê de assessoramento, a gente tinha um comitê de sustentabilidade. Hoje Tá. a gente não existe mais essa Você estrutura de... tá, a governança é da Reddor, né? Hoje, junto com vocês. Exato, e essa governança atende lá, a gente entende que agora a nossa diretoria executiva responde por nossa estratégia, e aí a gente tem ali um diálogo mais Perfeito, próximo, tá. né? Não tenho nenhum um comitê, mas a gente tem uma diretoria de risco e sustentabilidade, né, que é a nossa diretoria. Tá. E aí tem uma troca direta já no nível da presidência ali, que é a Raquel, né, nossa presidente aqui, Sei, sei. que trata direto com o tema com a gente. Não, eu lembro, eram muitas as dúvidas, né? Eu peguei vocês bem na integração. Mas uma Uhum. dúvida que não tinha, pelo menos agora vejo você, era a sustentabilidade e vocês aí tocando o negócio. Então, É, essa não é mais uma dúvida, é uma certeza, né? conseguir, né, que a sustentabilidade é assim,
o pessoal, ele, assim, ainda que venha do histórico, né, é não só uma demanda da gente, mas existe um reconhecimento disso como relevante para o negócio. Sim, sim, Que sim, não tem como simplesmente falar, não, não vamos fazer. Então, sim. a gente está aqui atuando com um tema e assim, a gente conta com as parcerias que a gente tem, né? Então, não só parceria quando é É. um consultor, mas também com os prestadores que estão trabalhando com a gente, Mas né? isso que você falou de parceria, até ia trazer um vídeo, mas ele é muito mais longo, mas isso acho que é até uma oportunidade que eu estou falando para todos. Não só, acho que tem muita parceria. A indústria farmacêutica quer se juntar com os hospitais, todo mundo quer juntar forças. E às vezes eu vejo o cara lá na ponta no hospital, enfim, ele muito sozinho, lutando com aquela, né, com aquelas limites que ele tem, e tem uma galera querendo juntar força. Então fica uma dica aí. Legal você ter lembrado disso, dessas possíveis parcerias para algo em comum, né? Mas E passando. a gente está aberto aqui, né? A gente Sim. sempre está disposto a Olha conversar aí, sobre. pessoal, uma dica aí, ó. Então, só pode me procurar aí que a gente disposta de fazer juntos. Legal, Vinícius, obrigado. E passar para o Vitor. Vitor, me fala do Sírio-Libanês, né? O Sírio aí, é, um hospital, assim como a Sul-América também, é uma referência, né? Como que vocês têm tratado isso? Como é essa evolução, né? Fico feliz que aí você assume esse papel, né? Agora acho que tem um grupo também lidando com isso. Se você puder falar um pouco do comitê, né? Acho que com o Paulo Nigro, a entrada dele, né? Ele traz esse calor da indústria, né, da Tetra Pak, enfim, sai um pouquinho daquela coisa de saúde. Enfim, fala um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo, por favor. Bom, Rodrigo, obrigado aqui pelo convite. Parabéns aí por trazer esse tema para esse fórum aqui. É sempre importante e dá força muito para essa temática ser levada cada vez mais a outros fóruns, né? De fato, hoje a gente tinha, na verdade, Paulo Negro, ele veio, Ele fez um fez data. trabalho Verdade. e já saiu aqui do Círio, mas trouxe uma construção, sim, de fato, de um núcleo SG, e que o núcleo SG ele é formado mais por um escalão ali de diretorias, né, de diretores da instituição, com consultores externos para contribuir com toda Sim, essa discussão no fórum mais fechado, e aí tudo isso se desdobra nos cafés ESG. Então, e aí ele trouxe muito dessas discussões sobre o ESG olhando para risco ou o ESG, na verdade, complementando com sustentabilidade estratégica. Tanto que disso se desdobraram algumas políticas, a gente já tinha uma política de saúde, segurança e meio ambiente, conversava muito com a ISO 14001, sistema de gestão ambiental, olhando aqui muito para um viés ambiental, e aí trouxeram muito dessa política de sustentabilidade estratégica. Então, não olhar só para risco, mas para práticas, para mercado legal. também. Então, isso veio a agregar bastante. E aí, dentro do ESG, ele também se desdobra dentro das suas áreas, né? Então, áreas que já estão consolidadas, então, área de meio ambiente, o S olhando para o social interno, RH, segurança do trabalho, o S externo olhando para compromisso social. Então, cada uma dessas letrinhas ela é representada por uma área que tem uma gerência, que já tem algum trabalho de alguns anos acontecendo aqui na instituição. E o G, governança, com toda a área de jurídica, né? Então, tudo isso foi uma construção sendo feita e a gente tem revisado isso também sempre a final de pequenos ciclos. Sim, O núcleo SG, ele existe ali e ele serve ali também para pautar o planejamento estratégico. Então, a gente tem o planejamento estratégico até 2030, dentro desse planejamento, olhando muito para o crescimento da instituição, tanto crescimento físico, quanto em crescimento de maneira geral, atendimento, né, em colaboradores. E quando a gente olha para só crescer e aumentar, como que a gente faz isso de uma maneira sustentável, olhando do ponto de vista ambiental? Então, é buscar muita eficiência, muita qualidade, muita excelência, porque somente assim a gente consegue, de fato, crescer sem ter um impacto ambiental exponencial juntamente com o crescimento, né? Então, olhando para essa governança de maneira geral, Rodrigo, acho que mais ou menos essa maneira que a gente está formado como instituição, como Sírio Libanês. e tem alguma coisa que você pode abrir para a gente do que vocês estão trabalhando hoje na questão de eficiência, falando em eficiência ambiental, enfim, vocês são carbono neutro, já estão, né, carbono neutro, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e se você pudesse dar um spoiler, então, alguma coisa que vocês estão trabalhando aí mais fortemente agora?
Sim, sim, a gente olha muito para essa questão do carbono neutro, então, de ser uma instituição carbono neutro, trazendo muito para um viés ambiental, que é a minha vivência, a minha experiência na instituição. Então, e tem esse compromisso de se manter uma instituição carbono neutro. Como que a gente tenta, como que a gente trabalha é baseado no que isso? Dentro de um plano de descarbonização. Então, olhando muito para esse plano que a gente tem, né, que é nível estadual, municipal, conversando aí com tudo que tem de planejamento, nível maior, e olhando muito para cada uma das etapas, né? Então, como a gente tem mensurado nossos dados, como a gente planejamentos dos próximos anos, né, ter muito, tudo isso dentro muito de sistemas para mensuração. Então, a mensuração, o inventário de emissão de gás de efeito estufa hoje muito falado aqui assim nessa parte ambiental. Então, ele não ser um inventário anual, mas ser uma forma de gestão desse inventário. Então, ele precisa ser olhado mensalmente para que a gente possa trabalhar essas emissões. Dentro disso, entender o que é mais crítico aqui para a instituição, o que tem maior impacto, e a gente já olhando para esses grandes impactos, hoje a gente compra os RECs, então a gente investe numa Tá. energia limpa e renovável, e quando a gente faz isso, a gente não Vem de olha só onde, para sabe? Você consegue rastrear? Vem conseguimos do rastrear. Nordeste? Sim, de fato, ele tem que ser rastreável, ele tem que seguir as quatro Para ter o critérios. IREC, né? Para ter a certificação, você tem que saber, né? E isso. Não pode ser só um papel ou um PowerPoint comprado na internet, mas ele tem que seguir tudo isso de fato, porque Sim. tem que ser real. Assim, a gente vê o quanto isso tem mudado, ou como a matriz energética brasileira tem mudado. Não só o quanto os cálculos têm um fator menor, mas o Sim, quanto sim. a gente hoje não é impactado, pelo menos numa falta de energia no sentido de apagão por não ter chuvas, né? Então, hoje os apagões são por outros motivos, mas a matriz energética mudando, muda uma realidade nacional. E a gente entende que investir nesse sentido de compra de energia renovável tem contribuído para isso de maneira maior e mais abrangente. E E tem só na sua impacto pergunta, financeiro? Desculpa, pode ficar, concluir, perdão. não, Pode não, falar. tem de fato impacto financeiro, a gente compra energia no mercado livre de energia, mas o REC, ele é um atributo de sustentabilidade, né? Então, ele tem um Tá, custo a mais para isso, mas a gente entende hoje como um investimento não só para as questões de carbono, mas também para uma matriz energética mais limpa a nível nacional. Então, perfeito. concomitantemente a isso, a gente precisa também buscar uma melhor eficiência energética para comprar cada vez menos RECs. Então, Perfeito. Sim. Não é existe aquela uma coisa, conta. vou compensar mais, né? Vou gastar mais porque eu compenso, né? Depois eu compenso, né? Exato. Então, a gente faz também compensação de carbono, mas sempre olhando para tentar reduzir, fazer uma gestão ao máximo possível e compensar, olhando de uma maneira corporativa, é importante. A gente não tem uma regulamentação de É, precificação de carbono. Quando a gente compra carbono, a gente começa a ter uma precificação dentro da instituição. Isso me custa dinheiro. Se eu faço trabalho de gestão aqui dentro, eu gasto menos dinheiro da compensação. Por um lado, é muito bom que o mercado de carbono está ficando cada vez mais caro, porque isso empurra mais as empresas a investirem na sua gestão, na minimização dos impactos com emissão de gás de efeito estufa. Então, tudo isso acaba trazendo bastante ganhos, né? Você comentou só sobre alguns spoilers, então, o que a gente tem de grande desafio é a cadeia de fornecedores. Então, é. e assim, hoje o que tem disponível para cálculo de emissões para fornecedores ainda é muito pouco como metodologia e padrão de GHG e tudo mais. Então, o E que que ainda a mais na gente tem? diversidade do hospital, né? Você compra desde. Você compra de tudo que é tipo de coisa, né? De todo quanto é tipo de diversos fornecedores, né? Então, as É, curvas, elas são muito diversificadas nesse sentido. Então, a gente tem investido muito aí em sistemas para nos ajudar a fazer uma leitura, o que se chama aí de mapeamento de Scope 3, stream de Scope sim. 3, né, para ajudar a impulsionar, trazer os fatores para isso e trazer muita ciência para as tomadas de decisão nesse sentido, de maneira Perfeito. muito E rápida. só uma curiosidade, só para eu tirar, às vezes né, eu tenho de vocês muito tempo, você fala, mas isso o Ciro consegue fazer porque ele tem uma puta equipe, ele tem um monte de gente. Me fala um pouquinho assim, quantos vocês são hoje para trabalhar isso? E na verdade você tem um grande alinhamento em geral, né? Me fala só rapidamente para a gente finalizar. Então, vamos lá, então, sobre governança. Então, hoje existe uma área de sustentabilidade ambiental,
que ela está no Círio desde 2019, então, aqui lembrando de Giselma, ela fez uma grande história aqui na instituição, Sim. e em 2019 a gente conseguiu separar de fato essa área. No começo a gente tinha 3 pessoas, e a gente caminhou aí nesses últimos, até agora 2024, 5 anos, em que a gente, assim que ela saiu, hoje a gente está com 2 pessoas técnicas, o resto são pessoas mais operacionais, porque dentro da nossa equipe E também tem uma articulações com os outros vertente. grupos, né? E muita conexão com todas as áreas, né? Sim, isso que é importante, na verdade, é estabelecer uma cultura é o mais importante. Hoje a gente não consegue fazer questões de práticas de sustentabilidade na instituição se for depender de nós. Então, eu tenho Sim. hoje representantes de sustentabilidade dentro da instituição. Ah, Temos você um, criou. Tá, legal, legal, e isso não foi só uma criação, mas veio surgindo da instituição, de pessoas legal. que colocaram isso como desafios. Então, a gente não precisou, precisamos ainda crescer um pouco a área, mas pelo menos munir essas pessoas, estimular essas pessoas, trazendo seja por eventos, seja por premiações, seja por organizar isso melhor dentro da instituição. Então, agilidade foi um ponto importante aqui, o time de agilidade para nos ajudar a organizar as práticas de sustentabilidade. Então, juntar as peças que a gente tem aqui dentro da instituição nos ajudou a que tivesse um braço maior aqui para poder disseminar essas práticas ambientais. Hoje a nossa E então, equipe ainda é assim, muito né? Não pequena. fica aquele preconceito, nossa, tem um batalhão de pessoas. Não, né, é muita articulação interna e 2, 3 técnicos ali dando apoio. Aliás, vocês estavam, né? É aberto, vocês estavam contratando também, né? Vocês eram um É, desses hospitais que estão contratando, né? e a gente estava contratando, estamos contratando, então fechando um processo aqui da supervisão ambiental, mas muito olhando para as operações e para uma área mais de Legal, resíduos, assim. A parte legal. técnica mesmo, tem um analista técnico, então esse é o corpo aqui que a gente tem para trabalhar com todas essas questões aqui na instituição. Perfeito. Obrigado. Vou te falar, você vai longe, garoto. Danilo, grande Danilo, um dos maiores administradores hospitalar que eu conheci. Tudo bem? Me fala um pouco sobre aí a sua trajetória, Danilo, e que eu tive a oportunidade de conhecer. Você era um jovem administrador hospitalar, ainda jovem, né? Mas que trouxe um monte de coisa. Aí veio os caras lá do NHS e fala: quem que é esse cara? Traz esses caras para a Inglaterra que eu preciso saber o que que se faz naquele hospital SUS, 100% SUS. E como você fez tudo isso, e você hoje transitando em boards, né, e nos conselhos, como que você tá vendo essa pauta, Danilo? Fala desde o início aí. Se era custoso, muita gente fica, SUS, não dá para fazer isso que o Vitor está falando, que o Vinícius comentou. Enfim, dá para fazer ou não dá, Danilo? Bom, boa noite a todos aí. Quero cumprimentar aí o Vinícius, que aprendi bastante coisa aqui contigo, Vinícius. É muito interessante essa fusão de uma gigante, né, de gestão hospitalar hoje, que é a Redditor e a Sul América. O Vitor, aí, tive o prazer de conhecer a Giselma, né? Lá em 2012 ela já falava que precisava de um sucessor. Então acho que agora ela Você não volta lembra, mais né? Isso, mesmo. isso aí. Quando nós É, estivemos juntos lá nessa missão na Inglaterra. isso. E eu compartilho com você, viu, Vinícius? O Rodrigo é nosso amigo, né? Então ficou gravado aqui que eu vou mandar para minha mãe, vou mandar para minha família toda aí. Né? Mas o bom de ter amigos é isso, né? Agradeço aí, Rodrigo, pelo convite e estou muito feliz de estar aqui, voltando nesse tema, né? A gente, quando começou isso, você foi falando aqui, foi vindo um filme, né? Quando a gente começou a falar disso em 2009, né? E que é isso, né? E você provocando a gente no hospital público, né? A gente estava no... Aí, Vitor, Vinícius e os demais presentes estavam no hospital lá no Paraná, 100% SUS, numa aliança público-privada, né? E começamos a discutir isso dentro do hospital. Então, já existia uma primeira barreira do contratante, né? Que era o poder público. A gente falava, mas para que vocês vão fazer isso? Isso não é objeto do contrato, né? Já com a cultura que nós ainda, você perguntou até, Rodrigo, um pouco de mudanças, algumas coisas ainda continuam mudando muito lentamente dentro dos hospitais filantrópicos e que fazem a aliança público-privada. O Círio tem uma grande experiência aí através de modelo de OS, nós também na ProSaúde trabalhamos muito forte com isso, o André, inclusive, foi executiva nossa há muitos anos, viemos da mesma escola,
né? Mas existe essa ainda, isso é uma mudança muito lenta, né? Porque existe a visão do público de enxergar dentro das quatro paredes, atender o máximo que der e para fora não é problema meu, né? E esse projeto lá, em 2009, quando nós começamos, a gente começou exatamente a fazer essa provocação, né? Que impacto eu tenho para fora? Qual que é a minha contribuição que eu tenho? Mas isso de uma maneira muito alinhada com o perfil do hospital, com a estratégia, né, do negócio, que por mais que fosse um contrato de gestão para o modelo de OS, existia uma estratégia ali de manutenção, de sustentabilidade, né, e do impacto que nós tínhamos ali ao entorno do hospital, né? E aí, através de começar a quebrar essas barreiras, de parar de olhar só para dentro, né? E de um aspecto que era muito do cumprimento do contrato, quando a gente começou a enxergar um pouco que existia aí barreiras fora do hospital, né? Eu me recordo de umas coisas que me impactou muito lá nessa cidade, era o número de meninas de 13, 14 anos Sim. que engravidavam, né? E o motivo da gravidez, para vocês terem ideia aqui, elas estavam em regiões dominadas pelo tráfico de drogas. E a menina gestante não interessava o tráfico, então era incentivado pela família que ela engravidasse, de parentes, né? Para não ir para o tráfico. Olha que dilema, né? E aí a gente trouxe isso para dentro do hospital, que era uma grande maternidade, né, de começar a trabalhar isso, de criar uma perspectiva nessas meninas, né, que estavam nessas áreas de vulnerabilidade. E acho que a grande aprendizado daquela época foi isso, Rodrigo. Foi a gente, como o Vitor estava colocando aqui, de olhar para fora, olhar o impacto que o social, que o hospital tem, não importa se ele é filantrópico, se ele é público, se ele é privado, é um gigante como o Sírio, como o Vitor colocou muito bem, são duas pessoas, né? E não vai ser 2, 3 pessoas a mais no quadro que vai gerar um prejuízo que vai quebrar o hospital, que seja filantrópico, que seja público. Eu acho que o grande aprendizado foi a gente conseguir olhar para fora, né? E essa missão na Inglaterra foi um divisor de águas para nós, né, Rodrigo? Porque a gente achou que estava fazendo uma Sim. coisinha ali e ninguém estava vendo, né? E quando É. veio lá o governo inglês aqui e falou: o que vocês estão fazendo, né? Eu estava em Araucária. Onde que era Araucária? Ninguém sabia nem onde. Até hoje tem algumas pessoas que têm dificuldade de saber onde é Araucária, que é lá na região metropolitana de Curitiba, pouco conhecido, né? E uma questão impactante que me marcou dessa missão, Victor, foi nós estávamos no hospital da Universidade de Cambridge, né? E dava até vergonha de apresentar o meu hospital, porque é um hospital de média e baixa complexidade, de 100 leitos. Quando começou lá, Rodrigo, não sei se você recorda, o diretor da Universidade de Cambridge dizendo: ó, tá aqui o meu hospital de 1.000 leitos, nesse pavilhão tem 14 ganhadores do Prêmio Nobel trabalhando agora, né? O que nós vamos ensinar para esse pessoal, né? Mas eu acho que a grande aprendizado foi olhar para fora do hospital, enxergar esse impacto, né, e trazer ele para dentro da estratégia. E tinha muito impacto financeiro? Quando você fala disso, você como diretor-geral, você tem um investimento naturalmente. Acho que o Vinícius falou disso, o Vitor falou disso. Naturalmente você tem que investir em algumas coisas, né? Com Mas certeza. no saldo, no final, sim, sim, era impactante? Como que você via isso? Não era impactante, Rodrigo, porque quando o Vitor colocou aqui da estratégia de ter líderes, né, enganjados com a sustentabilidade, permeando os setores, né, quando você começa esse processo, que você começa a contaminar isso foi uma estratégia que nós usamos lá 15 anos atrás em Araucária, né, de trazer os colaboradores para dentro dessa estratégia, de entender esses conceitos, né, o investimento ele fica baixo em função, primeiro, da disponibilidade que as próprias pessoas têm do hospital, de trabalharem, de estarem contribuindo, né, nos comitês, nas ideias, né? A gente tinha comitês temáticos, né? Então, comitê da água, comitê de impacto de mudança climática, o comitê de energia e assim por diante, né? Que Sim. eram pelos próprios colaboradores que contribuíam com aquilo. Então, o investimento ele ficava muito baixo, né? Era basicamente um investimento em um treinamento, em um curso de qualificação, em uma participação de um congresso, de uma visita técnica. A gente teve na oportunidade, eu lembro que a Giselma muito delicadamente abriu o Sírio para a gente ir, visitar, conhecer, né? O Marcos no Einstein. Então, era esses investimentos que acabavam retornando, né, de alguma maneira para a própria entidade, mas frente ao impacto que isso tem para a entidade e para os próprios colaboradores, Rodrigo, que eu me lembro de, por exemplo, muita gente preocupada em economizar energia em casa, não só porque queria baixar a conta, mas também o impacto que ela tinha
no meio ambiente, Sim, né? aquela levava para casa, né? Ela levava esse aprendizado para casa, né? Então, mediante esse contexto, o investimento ele é muito baixo e acaba vindo da contribuição, uma contribuição voluntária dos próprios colaboradores, e o que você faz de investimento ele acaba revertendo, né? Não só no aprendizado das pessoas, mas também em outras áreas que acabou revertendo financeiramente, como economia de energia, de água, Sim, e que nós tivemos a preocupação na época dessas economias não ficar no caixa, mas vai ser revertido em próprias ações de sustentabilidade. perfeito, perfeito. E como que você hoje, por exemplo, você acha fundamental essa diretoria, né? A gente está aqui com alguns colegas nossos. Se você pudesse, você como hoje conselheiro e ex-diretor de hospital, qual a dica, assim, como- tem algum caminho das pedras, se é que tem um caminho, para convencer a Rodrigo, acho que o primeiro, diretoria, enfim, como que você, qual a sugestão? hoje, né, a ProSaúde todos conhecem, a gente apoia hoje, são mais 6 entidades filantrópicas, onde a gente atua como conselheiro, onde eu atuo como conselheiro. Acho que o primeiro caminho, assim, eu não sei se, não, obviamente não existe uma fórmula definida, né, a fórmula mágica, mas é trazer para a liderança, para as lideranças máximas da entidade. A liderança máxima, o Tem diretor que comprar. executivo, o presidente do conselho, ele tem que comprar, pôr isso debaixo do braço, parte principalmente a linha executiva, às vezes o conselho ele é muito mais estratégico, né, Rodrigo? Então, ele acompanha isso de uma maneira mais distante, vamos dizer assim, mas o principal executivo isso tem que estar debaixo do braço dele. Quando as pessoas olham para essa liderança e vê que ele está preocupado com isso, ele está apontando a Sim, direção, todo mundo começa a olhar para isso, né? sim. Acho que Sabe uma coisa? seria o pontapé inicial, né? E depois as coisas vão Sim. acontecendo de acordo com a cultura e característica da própria entidade, mas eu acho que isso é fundamental. Sim. Uma coisa emblemática que eu lembro, você falou das meninas, isso também veio à cabeça, mas eu lembro até hoje, mapeando os impactos do hospital no entorno, quando a gente falou, puxa, mas não tem um ponto de ônibus perto do hospital. Um hospital 100% SUS, como a pessoa chega no As hospital? pessoas Isso é caminhavam, né? problema do 15, 20 hospital? minutos, Há quem né? diga que não, há quem diga que não é um problema do hospital, mas não. Nunca lembro você, não, é um problema nosso também isso. Então vamos articular com a secretaria e não sei o que lá, porque tem que ter pelo menos. Como a pessoa chega já adoecida, já, né, assim, no estado aí, né, impactante, e tem que dar 15 quilômetros, né, 10 quilômetros, Foi, sacanagem. e isso gerou uma evolução depois, né, Rodrigo? Não sei se você se recorda que depois nós fizemos um trabalho da pessoa abrir mão do Vale Transporte e a gente dava a bicicleta para ela ir para o hospital de bicicleta. Sim, 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 sim. Tinha estacionamento de bicicleta, é Tinha estacionamento verdade, de é bicicleta e verdade. a gente comprava, financiava lá as bicicletas para o pessoal ir trabalhar, né? Isso, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Não, excelente, excelente, Danilo. Pessoal, eu vou abrir aqui. Vocês, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Acho que tem alguma coisa no chat aqui. As suas pessoas, ok, dando. Saindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita, pessoal. Esse trio aqui não está disponível sempre. Eu sei que a gente passou 15 minutos do nosso horário. Eu acho que eu até me estendi muito, mas enfim, eu tenho que me policiar sempre. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu tenho duas. Então, por favor, Vinícius, toca a bala aí. Acho que nem uma nem a pergunta, acho que o Danilo mencionou, assim, da cultura, né? Isso é fundamental, né? Se você não disseminar a cultura dentro da organização e pôr a liderança demonstrando essa posição é fundamental para que isso avance, tá? Acho que esse ponto é, assim, se não tiver na cultura das pessoas, se elas não tiverem querendo fazer aquilo, esbarra em muita coisa. Eu tenho uma pergunta aqui para o Vitor, se ele consegue, por exemplo, alocar as emissões, porque como ele falou do desafio do escopo 3, meu desafio de escopo 3 tá um pouco na mão dele ali, né, com o prestador. Se você consegue alocar, por exemplo, para os beneficiários de uma operadora específica, falando aqui de Sul América, estou atendendo aqui a esses beneficiários da Sul América, as emissões referentes a ele, aqui no escopo 3 deles, o meu 1, 2 aqui. É possível fazer isso hoje? Eu tenho essa dúvida de dificuldade, assim. Acho que a gente tem mapeado dentro das atividades que tem dentro da instituição, né, Vinícius? A gente nunca fez esse recorte específico e teria que entender quais seriam esses beneficiários. De uma certa forma, isso,
isso já é repassado em relação a custo, né? Então, o que a gente tem tentado explorar agora como escopo 3 é em relação ao que estamos comprando e quais são os padrões de emissões dentro dessas compras, e dentre vários insumos aqui que tem para um cuidado de assistencial, né? Então, hoje eu não digo que eu tenho uma resposta, mas eu entendo que a gente está na construção desse caminho, entendendo os custos dentro das emissões, dentro desses custos e associando isso, fazendo um deparo, acho que a gente consegue poder caminhar para entender essa emissão e poder repassar isso, poder trabalhar nesse sentido. Acho super interessante, combina muito com o que você falou de juntar forças e Uhum. Aí, somo ó, mais fica a uma dica, fica a dica. e somou mais uma frase que a gente tem comentado muito essa semana, que é o apetite a risco, né? Então, acho que temos que ter esse apetite a risco para tentar entender tudo isso, casar, juntar essas forças e poder enxergar de maneiras diferentes, e somar isso como ganhos de valor, né? Uhum. Então, hoje Vo- vo- não, mas eu entendo que existem possibilidades sim. Tá bom, legal. Você hoje faz do seu colaborador, você consegue hoje entender a emissão do seu colaborador, Vitor? Específico do colaborador, não. Hoje tem da atividade. Então, são Tá. algumas atividades da instituição que elas são mapeadas e que têm fatores de emissão já padronizados. Então, essas atividades, sim. Agora, já entrando nessa discussão, hoje, por exemplo, você naturalmente, o beneficiário Sul-América, que vai lá no Sírio-Libanês, você na ficha dele, você sabe, tem algum campo na ficha que fala do endereço dele, certo? Certo. Então, partiria da premissa que né, ele sai de um ponto até ali, e dali não deve ser muito complexo isso, né? A não ser que ele tá vindo de outro lugar, enfim, alguma coisa assim. Eu não sei se no futuro as fichas, da onde você veio, né? Você veio da tua casa mesmo? Não, você veio do trabalho? Da onde, né? Você vai ter o ponto inicial, né? Tem alguns fatores que influenciam nisso, né? Não só de que ponto até o outro, mas que tipo de veículo ele está Sim. usando, quais são as formas de deslocamento. A gente já mapeou isso para eventos dentro dali do nosso Instituto de Ensino e Ah, Pesquisa. evento vocês estão fazendo. Fizemos alguns, mas é uma demanda de trabalho para ter um certo nível de precisão. Então, depende se a gente só quer mapear ou se a gente quer incentivar para que isso melhore. Então, só vou entender a emissão ou vou querer que no próximo evento eles venham com um transporte mais sustentável. Então, depende de quais são Tá, nossas estratégias, né? A gente chegou a fazer isso para alguns, só que a gente parou um pouquinho para revisar um pouquinho quais seriam essas novas estratégias. Então, para que a legal. gente vai usar essas informações? Isso é importante. O importante também é Legal. que a informação está disponível. É, Basta saber como você falando trabalhá-la. nisso, me lembrou a ASCO, né, de oncologia, né, uma dos maiores congressos oncológicos, a ASCO, eles fizeram agora um paper, até depois eu vou dividir com você, justamente provocando os eventos de saúde. Porque assim, os eventos de saúde, todos eles estão falando de SG, de mudança climática, mas assim, vocês estão fazendo alguma coisa para reduzir o impacto dos caras? Tá sendo híbrido, não tá? Como que você tá olhando essas questões? Eu vou dividir que você me fez lembrar disso. É legal, bacana. É isso, Vinícius, assim, só para também não estender, eu sei que vocês estão cansados, quem é de São Paulo pegou aquele trânsito gostoso. Vinícius, alguma questão final aqui para gente? Prometo que será a primeira de muitas. Vou agora dentro do AVS e convido vocês, Vinícius, Danilo, Vitor, a se juntar a nós aí, juntar forças, aqueles que não são hoje voluntários do AVS, por favor, a porta está sempre aberta, vai ser sempre um prazer recebê-los. Mas para a gente finalizar aqui, Vini, você deixa aquela sua mensagem, já que você vai passar para tua mãe, para ela deixar deixar lá, deixar registrado. Acho que, Rodrigo, parabenizar, essas conexões são importantes. Então, só de falar aqui com o Vitor 5 minutos, a gente já pensou em alguma coisa que dá para a gente avançar, né? Para a gente, como nosso escopo 3 e aí o que futuramente É que vir. ele é seu escopo 3, na verdade. Ele é teu Exato, a parte, fornecedor, né? Ele é teu depois vai virar fornecedor. a parte do Sim, gerenciamento, né? Não é simplesmente sim, levantar dado por dado, mas pô, se eu consigo chegar no número ali do Sírio, porque o número do outro hospital tá tão diferente, o que que o Sírio tá fazendo tão diferente que ele pode compartilhar com eles, né? sim. A gente sabe que tem práticas que ainda não são disseminadas e que uma ou outra empresa adota, um ou outro hospital
adota e que isso depois, se a gente, como operadora, puder ajudar a disseminar melhores práticas no mercado, a gente vai ficar muito feliz. Trazer de novo, né, o que o Danilo falou, acho que é importante a cultura, né, trazer essa parte para a cultura, que essas conexões que a gente forma é o que vai fazer a gente avançar no tema. E melhorando para um, melhora para todos. Este é um tema que todo mundo sai ganhando aqui no final. É, É importante a eu, gente trabalhar em conjunto aí. não, legal, porque assim, por exemplo, no NHS, no Sistema Inglês de Saúde, eles têm um olhar só para transporte, que vai desde o share de compartilhamento, então como se compartilha, até os tráficos, os ônibusinhos que passam a circular entre os hospitais. Eu lembro quando o Uhum. Danilo falou desse hospital, eu lembro que quando a gente foi lá, eles estavam construindo um novo hospital. A primeira coisa que se constrói não é o hospital, é as vias de acesso, o metrô, o ponto de ônibus, aí vem o hospital. E Justamente não para as tem pessoas terem. estacionamento. E É, sem, e não tinha sem estacionamento, meu estacionamento, amigo. não tinha estacionamento. Era isso ainda, era isso. Então, assim, é de pensar assim. Assim, às vezes a gente não precisa nem chegar nesse ponto, só da operação do hospital em si, ali, ele é um carbono neutro, né, o Sírio, mas Sim, ele sim. está gerenciando para reduzir o custo dele, né, como ele mencionou. Como os gases que tem de. é, agora me fugiu o nome, tem um uso de gás que é para Anestésico, não. anestésico. 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 As anestésicos são importantes, Vilão. é, são gases de efeito estufa importantes, né? Se ele tem um Sim, gerenciamento disso, um protocolo diferente disso que outro hospital não tem, mas tá os dois contabilizando ali, né? Como que eu faço para disseminar essa prática, né? É um efeito que pode impactar bastante o mercado como um todo, e se a gente tem um papel aqui, se a gente está olhando para isso, a gente tem que fazer com que nosso beneficiário seja o melhor atendido, incluindo nas melhores práticas de sim, sim, sustentabilidade. sim. Você Então, sabe que. nem pensando assim no transporte, ainda tem acho que até uma etapa que a gente já talvez tenha mais fácil ali, né? Um fruto mais baixo ali para pegar da árvore que talvez a gente consiga Sim. avançar mais rápido. Tinha uma coisa, quando eu voltei, era bem até romântica, que, né, de novo, lá no Reino Unido você tem o GP, né, o General Practice, que é o médico da família, enfim, o médico da região. E lá eles compartilham o carro elétrico. E eu lembro que a gente trouxe uma proposta, no caso era a Gisele, a Tio Einstein, enfim, e tinha a BMW por trás. A BMW, eu entro com os carros, e aí os médicos compartilham os carros, aí fica uma grande vai, não vai compartilhar. Os caras, porque cada um vai para um lado, aí pensou-se o roteiro ali, né? Pega o Sírio que está ali na região perto da Paulista, eu vi a Vânia aqui, e até o HC, do HC ficava rodando assim, mas aí não foi, não tinham. Cara, era 10 anos atrás, não sei. Eu sei que agora alguns, e acho que vocês, né, Vitor, estão colocando pontos de recarga já, né? Eu sei que tem uma questão de uma pressão dos médicos, eu sei que outros hospitais também estão evoluindo nesse sentido, mas acho que é daí para frente, tá? Vitor, satisfação, me fala aí, dá uma mensagem final para a gente finalizar aqui. Eu agradeço aí mais uma vez, Rodrigo, e bato nessa tecla de juntar forças, né? Então, se os desafios são essas ações com fornecedores, parceiros, e até agora conversando com o Vinícius, né, operadoras, como a gente pode pensar em maneiras diferentes de olhar para essa questão de emissões, refletindo na mudança climática e que tem nos afetado como um todo, se a gente não estabelecer conversas, se a gente não entender que esse construir juntos, que as oportunidades estão nesses fóruns ou em outros ainda que a gente possa enxergar essas oportunidades, a gente não consegue avançar, né? Então, muito o diretor, Anderson Cremasco, ele fez muitas costuras importantes aí da gente conseguir parceiros com uma logística diferente, uma logística mais limpa, trocando as caixas por outras caixas mais sustentáveis. Então, tem diversas ações que concretizam a sustentabilidade, mas que tudo isso tem que vir de uma vontade, uma disposição em enxergar um valor pela instituição e entender também essa vontade que venha do fornecedor, de um parceiro, de um terceiro, que tem essa vontade também, quando casa esse encontro de valores é importante. Então, se as conversas não acontecerem, esse casamento, acho que eu entendo que não acontece, né? Então, e tem que ter esse apetite para risco, né? Para entender que
quais são esses próximos passos a ser dados, qual que Sim. é o nosso respaldo legal para isso. A área da saúde tem bastante questões sensíveis, mas eu acho que a gente tem que tentar se respaldar tecnicamente ao máximo possível para que a gente possa ter esses ganhos, né? Então, fica sempre É aberto, é possível, então. possível, e E tem que ser você tem feito. propriedade porque você também acompanha os hospitais verdes saudáveis e lá você tem muito hospital público também, assim como o Danilo falou. É possível, não é, Vitor? Não precisa ser um Sírio, não precisa ser a Sul-América, ou não precisa ter um administrador hospitalar como o Danilo na ponta lá, que já está em outro patamar. Mas é Diversos possível, todo hospitais mundo é dando aula, possível. hein? É possível, não é? Sim, super possível. Tem muito hospital dando aula. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é seguir. Eu não sou um cara muito ativo em LinkedIn, mas seguir essas pessoas, esses hospitais, e você vai ver assim, tanta coisa bacana sendo feita. Você fica boca aberta, como Sim, tem gente criativa desenvolvendo coisas bacanas. Então, sim. é possível sim. Como o pequeno hospital lá do Paraná, há 12 anos, há 13 anos atrás, chamou a atenção do NHS, né, Danilo? Então, fala aí, Verdade. se for finalizar aí uma frase, enfim, para a gente acabar aqui a nossa conversa. Qual seria ela? Rodrigo, eu antes de falar a frase, eu queria só agradecer. Acho que esse fórum vou deixar essa provocação para você, né? É você juntar aqui Você Sul-América, sabe que juntar eu amo. Sírio, né? Acho que nós temos que divulgar mais isso, né? Nós do setor filantrópico, apesar do Sírio ser filantrópico também, mas a gente está mais no interior, numa realidade um pouco diferente, né? Muitos hospitais ainda estão adormecidos ainda. A gente viveu um momento de Covid que adormeceu os hospitais filantrópicos e públicos, porque existia um recurso que vinha sem preocupação, e nós, Finito, né? né, e agora vem um ciclo de novo, que eu não tenho dinheiro, e não se pensa nada fora da caixa, vive desse ciclo, e nós filantrópicos temos que sair desse ciclo, então acho que esse fórum promove essas discussões, essas visões diferentes, e por mais que você pegue a Sul América, o Vinícius, né, Sul América Redditor, que esteja no sistema privado, na verdade o sistema de saúde ele é um sistema que está interconectado, né, e eu tenho um hospitalzinho lá no interior, que é filantrópico de Minas, que atende a Sul América, então quando a gente promove essa discussão, eu acho que essas soluções que foram discutidas da questão do carbono, que o Vitor estava falando com o Vinícius, ele na verdade ele atinge todo o setor e pode gerar aí um impacto, essas ações, essas discussões, esses fóruns, para melhorar o sistema de uma maneira global e impactando todo o sistema de saúde. Mas a minha frase de hoje aqui é aprendizagem. Para mim foi sensacional, me instigou muitas coisas aqui que para a gente fazer na nossa rede, né? Porque você falou aqui da Santa Casa de Curitiba, mas o nosso complexo lá você conhece, né? O complexo da Santa Casa são Sim. 12 hospitais, né? São quase 1.500 leitos, então acho que temos grandes oportunidades de levar isso para lá também. Então fica aqui a aprendizagem aí que nós tivemos essa noite. Tá, ó, o pessoal tá aí, eu vi aí a Mônica, vi a Natália, vou falar para elas cobrarem E de você. Vitor, Você é leva um abraço para o Anderson, que é meu colega, fomos colegas de turma de faculdade. Sei que ele está fazendo um trabalho Cremasco, brilhante aí no Cremasco. Cremasco, está fazendo um trabalho brilhante aí no Einstein, e agora eu vi você que ele está contribuindo com a sustentabilidade. Leva um abraço para ele lá. É um grande profissional e faz tempo que nós nos falamos, mas você citou ele aí, eu gostaria que você transmitisse um abraço, por favor. Sim, obrigado, Nino. É isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de todos. Acho que será a primeira de muitas. Danilo, sei da sua agenda, você cavou aí, você tá para lá e para cá. Obrigado, cara, te devo uma. Vitor, você, cara, você sabe, a gente fica trocando ideia e eu sempre te chamo. Você é uma referência para mim e Vini, cara. Vini, depois que eu conheci e vi o trabalho que você fez ali e faz ainda, né, na Sul América. Cara, eu também virei fã seu aí. E vira e mexe, estou trocando figurinha com você também. Então é isso, pessoal. Fica aí a dica desse tema. Um tema que veio, ele vai ficar, né? Ele não é um modismo, ele não é uma ideologia, ele é o que muitos falou: risco, impacto financeiro, pensar no futuro. Tá aí as questões, né? Tá aí o que aconteceu no sul do país. Eu tive agora recentemente um relatório da Fiocruz muito detalhado dos impactos no setor saúde, foram grandes e cada um de vocês sabe, vocês certamente têm amigos e sabem quanto isso impactou. Então,
prometo a vocês, e essa sempre vai ser a missão já de algumas décadas minha, que a gente vai ter o 2 dessa aqui, tá bom? No mais, boa Conte noite a conosco. todos Conte aí. comigo. Um Um abraço. forte abraço com vocês. Tchau, tchau. Abraço a todos, Vinícius, Valeu. Vitor. Valeu, Rodrigo.